Bom, gente, continuando a nossa sequência sobre a matéria sobre as igrejas de Nepomuceno, nesse segundo programa, nós vamos falar agora sobre a história da Igreja do Rosário. A Igreja do Rosário, como todos sabem, está localizada na Praça Cônego Menezes. E essa igreja, primeiramente, em meados do século XIX, ela era uma capela com duas torres. Como pode ser vista numa foto antiga de 1911, ela é vista no alto do morro, mas ela ficava onde é hoje o trevinho da cidade ali, o trevo onde fica o sinaleiro. Talvez ela tenha sido levantada na paróquia, quando era pároco da cidade, o cônego João Evangelista de Menezes, que era natural da região, precisamente nascido em Campo Belo, e que veio para cá em meados de 1850 a 1880. Ele foi o pároco da cidade. Essa capelinha ficou erigida até por volta de 1925, quando já na paróquia, quem tomava conta era o padre José Domingos, que fez a Igreja da Matriz, resolveu começar a construir a Igreja do Rosário. E ela foi feita um pouco mais acima do que a outra original, que era essa capela. Ela foi feita onde ela está hoje, um pouco mais acima no morro. Talvez pela falta de água na época, porque antigamente era difícil água mais acima para subir o morro, não tinha eletricidade, não tinha bombas de eletricidade. Essa igreja já nessa época começou a ter, ela foi erigida um pouco mais acima. E essa igreja, ela foi feita, como todas as igrejas do Rosário, ela foi feita em homenagem à Nossa Senhora do Rosário, que é a padroeira dos negros e da congada. Uma forma da Igreja Católica de, querendo ou não querendo, fazer uma segregação dos negros na época, né? Então a Igreja do Rosário era frequentada mais pelos negros e as congadas eram feitas lá. Por volta de 1930, 31, essa igreja foi concluída, graças mais uma vez aos esforços donativos em dinheiro da Dona Mariana Januária de Jesus, que bancou a construção da igreja quase que inteira com dinheiro dela. Em 1931, chegou na cidade o Monsenhor Luiz de Gonzaga. Ele chegando, ele deu os acertos finais na igreja, com a ajuda da Dona Mariana Januária, e essa igreja foi inaugurada em 1932, essa igreja atual. Por mais de 50 anos, essa igreja foi usada comumente em missas, casamentos. Os altares dela eram de madeira talhada. Foi usada normalmente, até por volta de 1980, 85, quando, por problemas de telhado, estrutura física, ela foi fechada. Durante esses 50 anos que ela teve sendo usada, todos os anos acontecia a festa de congada, geralmente 2 vezes ao ano, em maio e outubro. E essa congada, vinham os grupos de congada e eles pediam permissão ao pároco para adentrar a igreja para fazer homenagem à santa padroeira do congada, que é a Nossa Senhora do Rosário. Sobre a Igreja do Rosário, nós temos a falar isso. E a Praça Padre, a praça em frente a ela, também foi reurbanizada por volta de 1940, 50. E foi colocada o nome do pároco que fez a primeira Igreja do Rosário mais antiga, que no caso era o cônego João Evangelista de Menezes. E uma curiosidade sobre o cônego João Evangelista de Menezes é que ele trouxe junto com ele, na época que ele veio ser pároco em Nepomuceno, ele trouxe o irmão dele, que era um capitão do Exército Brasileiro. Esse capitão, conhecido como Capitão Menezes, veio para Nepomuceno, formou família e ele é o patriarca da família Menezes em Nepomuceno, que hoje possui mais ou menos aí 500, 700 membros. Todos os Menezes de Nepomuceno têm a descendência vinda do Capitão Menezes.
sobre a Igreja do Rosário, é isso que temos a dizer. Passando agora para a Igreja do Alto do Cruzeiro, a nossa popular igrejinha do Alto do Cruzeiro. Primeiramente, falar sobre o bairro do Alto do Cruzeiro. É o mais tradicional e o primeiro bairro da cidade de Nepomuceno, que começou com um aglomerado de casinhas no alto do morro, beirando a então Estrada Boiadeira. O que seria a Estrada Boiadeira? A Estrada Boiadeira é hoje a Avenida São João, que ela corta a cidade, saindo lá do Alto do Cruzeiro, atravessando a Vila Isméria e indo embora sentido Três Pontas. Era a antiga estrada usada por carros de boi e transporte de boiadas. E nas margens dessa estrada, no alto do Morro do Cruzeiro, foram surgindo alguns barracos, algumas casinhas pequenas, humildes, do povo mais humilde da cidade, né? Antigamente não existia a Avenida do Cruzeiro que descia, existia apenas um trilho, chamado trio, que a gente chama, que cortava caminho ali, porque a cidade também chegava até na Praça da Rodoviária. Dali para cima não tinha muita cidade mais, né? Então, sobre o bairro é isso aí. E sobre a igreja, nós temos a dizer que lá morava o povo negro da cidade, o povo negro com suas crenças em São Benedito, congadas e folias de reis. Todos foram o berço da congada em Nepomuceno, dentro da cidade, foi no Alto do Cruzeiro. E dentre esses congadeiros famosos, que sempre lutaram pelo congado em Nepomuceno, destaca o nome de Sabino José dos Santos. Ele era pedreiro e tinha um sonho de construir uma igreja em homenagem a São Benedito, que é também o padroeiro do congada. E por volta de 1932, por aí, ele começou a construção dessa igrejinha, pedindo, na então vila de Nepomuceno, de casa em casa, pedindo donativos, pedindo resto de areia, resto de tijolo, pedras, e ia carregando no carrinho de mão, morro acima. E nas horas vagas dele como pedreiro, ele foi erigindo a capelinha. Então também uma pequena capela, que depois, em 1960, 70, ela foi aumentada um pouco. Hoje ela é um pouquinho maior, continua sendo pequena, mas foi aumentada. Mas a igreja original era a metade dessa de hoje e foi feita pelo Sabino José dos Santos, carregando o carrinho de mão, de porta em porta. Ele demorou mais ou menos 8 anos para fazer essa igrejinha. Quando por volta de 1940 ele foi para inaugurar a igreja, ele não tinha a parte de mobília da igreja, né? Bancos, altares, santos, que dependiam muito eram coisas muito caras, e ele dependia das bênçãos também do pároco da cidade para inaugurar a igreja. Aí surgiu uma pendenga, porque as irmãs da Igreja Católica, na época da Ordem de Cristo, de São José, e o próprio Monsenhor relutaram quanto ao nome da igreja de São Benedito. Eles não queriam que fosse São Benedito. Surgiu um impasse que só foi durante 2 anos, ficou naquele impasse, que foi sanado quando o Sabino José dos Santos aceitou trocar o nome da santa de São Benedito para Nossa Senhora Aparecida. Não se sabe quais os motivos alegados, mas só sei que ficou, Ficou o São Benedito trocado por Nossa Senhora Aparecida, que eram quase a mesma coisa, pelo menos a cor é a mesma cor, Mas então essa igrejinha acabou sendo consagrada, aí sim, em 1941, ela foi consagrada pelo então Monsenhor Luiz de Gonzaga, e os móveis, o banco, o altar e as imagens foram doadas pelas senhoras dos coronéis de antigamente aqui da cidade, que fizeram uma doação espontânea, e ela foi inaugurada. Fizeram fogueiras, quermesses no alto do morro, e a igrejinha está aqui, como vocês podem ver aí em fotos e tudo, até hoje, e ao vivo, conservada a vida inteira, o sonho de um homem simples,
chamado Sabino José dos Santos. Aí, na década de 80, como a igrejinha do Cruzeiro, a original, era pequena, muito pequena para atender a comunidade, com missa, com coisa, aí foram feitos, na época que era pároco em Nepomuceno, o padre Elvio Martuscello, que com donativos também da população, da Igreja Católica, construíram a igreja um pouco atrás ali, onde antigamente era o campo do Cruzeiro. Ali era o campo de futebol original do Cruzeiro Esporte Clube de Nepomuceno. E foi feita a igreja lá, a igreja nova, que continua chamando Igreja Nossa Senhora Aparecida, e o campo do Cruzeiro foi transferido um pouco para baixo, lá na mesma região do Cruzeiro ali, mas bem para baixo lá, de onde que a gente chama dos eucaliptos ali para baixo. Gente, continuando a história das igrejas de Nepomuceno, agora nós vamos falar sobre a Igreja Presbiteriana de Nepomuceno. A Igreja Presbiteriana de Nepomuceno tem uma história muito bonita, porque, bem dizer, o presbiterianismo estava entrando no Brasil no final do século de 1800, do século XIX, em 1870, 1880. Os missionários desciam o Rio Grande de barcaças, pregando no meio na beirada dos rios, e chegaram aqui em Nepomuceno, pelo Rio Grande, um missionário, missionário presbiteriano. E ele parou numa fazenda, onde hoje é o Congonhal, onde era a fazenda do coronel não, era a fazenda do senhor Francisco Custódio da Veiga, que é o patriarca da família Veiga aqui em Nepomuceno. E ele começou, ele fez a sua pregação, foi muito bem aceito lá no Congonhal, e tinha um dos filhos do Francisco Custódio da Veiga, o coronel José Custódio da Veiga, foi o primeiro a ser convertido ao presbiterianismo. E com isso ele se tornou amigo de um outro presbítero também que veio para cá quase na mesma época, que era o Samuel Gamon, que veio também para pregar e veio para formar uma escola em Lavras, como aliás foi formado, a escola do Gamon. Temos uma curiosidade também, que o coronel José Custódio da Veiga, ele converteu o seu pai Francisco Custódio da Veiga e o seu irmão João Custódio da Veiga, que nunca se filiou à igreja, mas ele também adotou o presbiterianismo sem se filiar. E a outra novidade é que em 1902 a Congregação Presbiteriana de Nepomuceno foi organizada. Em 1902, 10 anos antes da Congregação Presbiteriana de Lavras, que foi organizada em 1911. E aqui em Nepomuceno ela foi organizada pelos reverendos Álvaro Reis, José Osias Gonçalves, Alva Hand e Horace S. Ailen, tudo com o patrocínio do coronel José Custódio da Veiga. E lá no Congonhal, que outros chamam Congonhal, outros chamam de Pimentinha, eles também faziam visitas quase semanais e mensais naquela região e eram muito bem recebidos por uma senhora muito estimada, que era chamada por todos por Tia Geralda. E mais tarde surgiu naquele local uma igreja, a Igreja Presbiteriana do Congonhal, que está lá até hoje, por volta de 1950, que ela foi erigida. E muitos descendentes dessa senhora foram consagradas e até hoje prestam vários serviços à Igreja Presbiteriana de Nepomuceno. O José Custódio da Veiga, ele era um homem inteligente, laborioso e futurista. Quando o Gamon veio para fazer a escola do Gamon hoje em Lavras, ele ajudou com material, com dinheiro, para fazer a igreja do Gamon, que só não foi, a escola Gamon hoje, que só não foi feita no município de Nepomuceno por questões religiosas. Por problema a velha briga catolicismo-presbiterianismo que existia há 100 anos, por volta de mais de 100 anos atrás. Então ela foi instalada em Lavras e hoje é o Instituto Gamon. E o coronel José Custódio da Veiga também tem uma parcela muito grande na construção do que é hoje a UFRA, porque na época veio para a região
um engenheiro agrônomo americano chamado Benjamin Honeycutt. Ele construiu com o sonho de construir uma escola agrícola, já que o Brasil era um país agrícola, com terras de cultura, e não tinha nenhuma técnica para se cultivar o solo. Ele, para fazer essa escola, ele procurou também o coronel José Custódio da Veiga para comprar uma fazenda, tudo, e o coronel José Custódio da Veiga emprestou dinheiro para eles comprarem onde é hoje a fazenda, que começou com a Escola Agrícola de Lavras, depois passou a ser a ESAL, Escola Superior de Agricultura de Lavras, e hoje é a UFRA. Toda aquela fazenda da UFRA foi comprada, financiada com dinheiro emprestado pelo coronel José Custódio da Veiga. Voltando à religião, o mesmo coronel José Custódio da Veiga patrocinou a primeira igreja presbiteriana em Nepomuceno, na rua Mariana, onde é hoje a rua Mariana Januária, uma igreja pequena, modesta. Lá eles começaram a igreja presbiteriana de Nepomuceno. E por volta de 1943, também, já com a ajuda tanto do coronel José Custódio da Veiga como do coronel Jonas Veiga, eles fizeram o templo atual. Hoje funciona até hoje a igreja presbiteriana de Nepomuceno atual. Também, paralelo à igreja presbiteriana, por volta de 1932, veio para cá a missionária Ruth Bolsward Si. Por volta de 1930, a missionária Ruth Bolsward Si, que já havia trabalhado em Lavras, Bom Sucesso e Campo Belo, foi convidada pelo coronel José Custódio da Veiga, pelo coronel Jonas Veiga e pelo senhor Joaquim Garcia para dar aulas em Nepomuceno, e eles abriram uma escola presbiteriana em Nepomuceno ao lado da igreja presbiteriana hoje, que ficou sendo chamada Escola Presbiteriana Ruth Si, que funcionou de 1932 a 1945. Depois ela voltou ao funcionamento de novo por volta do ano 2000 até 2010, quando fechou as portas definitivamente, E lá no Congonhal, no Pimentinha, foi em 1951 que foi inaugurado o templo da Igreja Presbiteriana no Pimentinha. Também tudo com o apoio do coronel José Custódio da Veiga. Então, finalizando, hoje Nepomuceno conta com várias igrejas evangélicas, com a Igreja Católica Mãe Rainha na Marcelândia, a Igreja de São Sebastião na Vila Esméria. São todas construções mais novas, por volta de 20 a 30 anos atrás, que foram aumentando para Nepomuceno. É sobre isso que nós temos a dizer sobre as igrejas, e mais para frente teremos outros programas, todos voltados nessa área, resgatando a história de Nepomuceno.